Bom dia, Vera. Pois é, foi uma sessão tensa, como a gente viu, mas que acabou sim com a leitura do relatório aí e o começo da análise da admissibilidade da Comissão de Constituição e Justiça sobre a reforma da Previdência. A gente vai começar conversando sobre a sessão de ontem, porque quem está aqui comigo é o deputado delegado Valdir, que é líder do PSL e que é do PSL de Goiás. O deputado Henrique Fontana também está com a gente, mas eu vou começar conversando com o deputado delegado Valdir sobre essa sessão de ontem. Deputado, sua análise sobre o que aconteceu ontem na CCJ e sobre o relatório. Obstrução normal. Do restante, quero agradecer de público ao presidente Rodrigo Maia, ao Partido do Centro, aos parlamentares comprometidos com o Brasil. Mostraram que uma vitória espetacular e para o avanço da reforma da Previdência. Avançamos na constitucionalidade, pedido de vista, próxima sessão, daqui 2 sessões, votaremos o relatório e eu acredito que vai ser extremamente tranquilo. Depois vamos para a comissão especial e lá com certeza acontecerão algumas mudanças que são indispensáveis, mas nós temos que entregar esse texto, porque o país precisa dele, os municípios, os estados, o cidadão brasileiro mais pobre precisa dele, precisamos acabar com os privilégios. Então esse é o caminho que a gente toma e penso que mesmo o governo sem ter formado uma base, ele consegue avançar com a reforma mais importante do país nos últimos 30 anos. Deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, foi uma sessão tensa e marcada pela tentativa de obstrução aí da oposição. Como é que o senhor avalia esse comportamento lá na CCJ e o que o senhor já vislumbra para a comissão especial da qual o senhor deve fazer parte? Bom, primeiro colocar para os telespectadores, cumprimentar o deputado delegado Valdir e colocar aos telespectadores que o sentimento da sociedade brasileira não é este que o deputado Valdir acaba de colocar aqui. Hoje mesmo estão publicadas pesquisas a nível nacional que indicam que a maioria do povo brasileiro está compreendendo que esta proposta de mudança nas aposentadorias não é boa para o país, não é boa para o Brasil, não é boa para a economia brasileira e não é boa especialmente para os brasileiros que menos ganham. A proposta não tem nada de combate a privilégios. Ao contrário, por exemplo, ela privilegia os militares, que já têm um sistema de aposentadorias altamente privilegiado. E ela prejudica profundamente aqueles que ganham R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$3.000 de aposentadoria. Para que o senhor tenha uma ideia, o senhor que está contribuindo hoje para o INSS, se nas regras atuais o senhor se prepara para se aposentar, por exemplo, com R$2.500, que obviamente não se trata de nenhum salário de Marajá, a regra que o governo Bolsonaro e Mourão quer aprovar para mudar o sistema de aposentadorias pode reduzir este valor em 20%, 30%, 40% e às vezes até 50%. Por diversos motivos, que eu não tenho como entrar em todos eles aqui, mas um absurdo, por exemplo, exigem 40 anos de carteira assinada. Como quase nenhum brasileiro tem 40 anos de carteira assinada, apesar de ter 40, 50 anos de trabalho, se um brasileiro chegar aos 65 anos de idade, com 25 anos de carteira assinada, só por este fato dele não ter 40 anos de carteira assinada, mesmo tendo 65 anos e tendo trabalhado 40, 50 anos, ele vai sofrer um corte de 30% na sua aposentadoria. E a outra questão é da constitucionalidade. Quer dizer, a proposta é evidentemente inconstitucional. O próprio ministro Luiz Fux já falou que a tentativa de privatizar todo o sistema de previdência, que é aquela ideia da capitalização, onde o empregador vai ser liberado de pagar parte do custo da previdência. Os impostos como um todo não serão mais usados na previdência, então vai ser aquela previdência cada um para si e Deus para todos, como fizeram lá no Chile. Só o trabalhador vai depositar na sua conta uma espécie de conta de capitalização, e isto tudo depositado em bancos privados, que podem falir, e o senhor pode perder todos os depósitos que fez. Então as aposentadorias num sistema privatizado como esse baixam profundamente de valor, correm riscos enormes e é muito interessante observar, por exemplo, e eu concluo com isso, que esta capitalização, privatização, ela foi proposta para o trabalhador, para o cobrador de ônibus, para o comerciário, para o pedreiro, mas para os militares não. Se ela fosse boa, será que não teriam colocado também para os militares? Deputado delegado Valdir, sua análise sobre essas críticas de mérito já que o deputado Henrique Fontana coloca. A comissão de mérito vai começar, a comissão especial vai começar daqui a pouco.
Eu fico triste, né? Porque me parece que o deputado Henrique, as esquerdas, o PT e outros partidos que estão na oposição, eu acho que eles não têm prefeitos, eles não têm governadores, acho que os estados estão a mil maravilhas, pagando conta em dia, não tem despesas. Eu acho que o deputado não leu direito a nova reforma que a gente traz aí. A gente baixa a alíquota, o trabalhador mais pobre vai pagar 7,5%. E nós vamos igualar. Você que está nos assistindo, o pedreiro, o servente, a doméstica, você vai ter algo fantástico nesse país. Algo que a esquerda não teve coragem de fazer em 16 anos de mandato. O que nós vamos fazer? Políticos, o delegado Valdir, o juiz, o promotor, o delegado Valdir, muitas pessoas que têm hoje uma aposentadoria muito vantajosa vão estar no teto, R$ 5.800. Então nós vamos mexer com privilégios. Sabemos que o Congresso vai ser invadido aqui por corporações, pessoal de sindicatos, todos desesperados com as grandes aposentadorias, mas nós vamos mudar isso. O país precisa dessa mudança. Deputado Henrique Fontana, e existe dados, né, aí em 2018, por exemplo, o déficit previdenciário total de 266 bilhões de reais. O senhor acredita, a esquerda acredita, enfim, a oposição acredita que tem como não fazer nada nesse momento? Não, nós temos que fazer muitas coisas. O primeiro grande passo para quem de fato busca uma justiça social no país, busca combater privilégios, é entrar na reforma tributária e votar um imposto sobre grandes fortunas e um outro imposto que é sobre os ganhos de lucros e dividendos. Talvez o senhor não saiba que um brasileiro hoje, do alto poder aquisitivo, que investe 10 milhões no mercado de capitais, tem um lucro de 3 milhões, ele paga zero de imposto sobre esses 3 milhões. O Brasil é um dos únicos 3 países do mundo que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. E não é como diz o delegado Valdir, nós fomos governo, eu fui líder do governo da presidenta Dilma e do presidente Lula, fizemos reformas profundas e importantíssimas na Previdência do país, só que reformas justas. Nós preservávamos os que ganham menos. Quando nós introduzimos a reforma principal, que é equalizar o servidor público federal com o regime geral da Previdência em 2013, isso está aprovado, votado e em vigor no país hoje. Agora, a ironia de tudo isso qual foi? É que quando nós aprovamos esta reforma que é positiva para o Brasil, porque iguala os regimes de previdência e só é adotada para os novos servidores públicos a partir de 2013, vejam que o hoje presidente da República, Jair Bolsonaro, aí sim, apostando no quanto pior, melhor, ele votou contra uma reforma positiva como essa. Nós estamos abertos a mexer em coisas que mexam realmente com privilégios. Agora, o problema desta reforma é que ela retira dinheiro de quem não pode perder dinheiro, de quem vai se aposentar com mil... Veja essa questão do BPC, gente. Uma aposentadoria de R$1.000 que é devida para brasileiros com 65 anos de idade, que trabalharam muitos anos e não conseguem provar na carteira, hoje recebem R$1.000. Eles querem baixar para R$400 essa aposentadoria, querem retirar o direito de aposentadoria por mais 5 anos das mulheres trabalhadoras rurais. Então, é muito cruel esta proposta e ela agrava a recessão econômica. Ela é negativa para a economia brasileira. Ela não resolve o problema dos governadores, dos prefeitos, do comércio local, da geração de empregos. Ao contrário, ela vai aprofundar a recessão e por isso é que nós somos contrários. Defendemos mudanças como uma calibragem no sistema 85-95, mudanças com razoabilidade. Não largar toda a conta do ajuste fiscal nas costas dos mais pobres. Isso a oposição não vai concordar e vai lutar muito para impedir aqui na Câmara. Mas há quem diga que a reforma da Previdência é o primeiro passo muito necessário para todo um reequilíbrio da economia, inclusive entre estados, União, estados e municípios. Foi isso que o presidente Rodrigo Maia falou ontem durante a marcha dos prefeitos aqui em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro também participou, a gente vai dar uma olhadinha na matéria. Prefeitos de todo o país vieram a Brasília defender a revisão das regras de distribuição de recursos entre os entes da federação pelo Pacto Federativo. Participamos com apenas 13% do que é arrecadado pela União. Isto não pode continuar desta forma. Nós não podemos abrir mão, presidente Bolsonaro, de compartilharmos todos os recursos arrecadados pela União. O presidente Jair Bolsonaro apresentou disposição para discutir o pacto. Nós temos pouco, realmente.
mas queremos dividir o pouco que nós temos com vocês com o Pacto Federativo. Conversei com o Paulo Guedes ontem, deu sinal verde, vamos apoiá-lo na majoração do Fundo de Participação de Município com a emenda constitucional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu um debate para redefinir as despesas obrigatórias do governo e afirmou: as pautas que garantem que os municípios recebam mais recursos só vão avançar se a reforma da Previdência for aprovada. A reforma da Previdência é que vai gerar as condições para que o governo federal, junto com o Congresso Nacional, possam cumprir o prometido pelo ministro Paulo Guedes e dividir os recursos do bônus de assinatura, não só dos royalties, do pré-sal, da cessão onerosa, vai permitir que, em conjunto, construamos uma solução para a Lei Candir, vai construir um caminho para que a gente possa, de forma efetiva, implementar o Pacto Federativo. Maia pediu o apoio dos prefeitos. São milhares de prefeitos aqui que influenciam centenas de parlamentares. Nós precisamos do apoio de cada um de vocês para que a gente possa avançar o mais breve possível na reforma da Previdência. Deputado delegado Valdinho, o senhor acha que os prefeitos dão esse apoio, têm esse desejo de apoiar a reforma da Previdência? E já aproveito para avançar em dois assuntos que o presidente Rodrigo Maia tocou também, que é o aumento no repasse do Fundo de Participação dos Municípios e a desvinculação dos recursos. Desvinculação é extremamente importante, né? Vai dar mais liberdade para o prefeito, para o governador, para Presidente da República mexer no orçamento, Pacto Federativo espetacular. Penso que todos os municípios brasileiros e todos os estados, até os estados da oposição, estão focados nessa reforma. Vi alguns, inclusive governadores do PT já declararem apoio, governador da Bahia, governador do Piauí, Wellington, já declararam apoio, diferente da posição de alguns parlamentares do PT aqui na casa. Ensinar ao deputado que BPC não é aposentadoria, é uma assistência social, e como assistência social a gente quer antecipar, né? Aquela pessoa chega nos 60 anos, o trabalhador já está cansado, a gente até quer começar a dar um dinheirinho já para ele aos 60 anos, para comprar medicamento, remédio, tá? E dizer que, aí eu vou relembrar o nosso posto Ipiranga, Paulo Guedes, nessa casa. Ele disse o seguinte, que a oposição, ela teve 16 anos, ou 14, né? Levou um tombo do Temer, né? Levou uma rasteira do Temer, teve 14 anos para fazer essa tributação, a mudança, a reforma tributária, mas nós queremos fazer ela. E aí nós vamos contar com as oposições para fazer esse texto, de comum acordo, e vamos tributar sim os mais ricos, tá? Vamos atender sim esse anseio da oposição e do povo brasileiro, tá? Extremamente tranquilo quanto a isso. Deputado Henrique Fontana, em relação à reforma tributária, então, mais para frente ou agora mesmo, algum aceno positivo nesse sentido? E sobre as pautas dos municípios, gostaria que o senhor comentasse também. Não, primeiro a questão da reforma tributária, que o ministro Paulo Guedes e agora o deputado Valdir usam o mesmo argumento, nós não conseguimos aprovar porque a maioria do parlamento é de centro-direita e se negou a aprovar uma tributação dos mais ricos no país. Por isso é que o Brasil tem esta desigualdade absurda, que é o maior problema da economia brasileira, do nosso país. O maior desafio é enfrentar a desigualdade. A diferença que há agora é que o governo segue protegendo os mais ricos porque ele quer primeiro baixar o BPC, que é uma aposentadoria sim. O senhor que recebe salário mínimo não está ganhando um favor do Estado brasileiro, não está ganhando, está recebendo uma aposentadoria. São pessoas que trabalharam, às vezes, delegado Valdir, desde os 15 anos de idade e aos 65 anos, depois de trabalhar 50 anos, passam a ter o direito de um salário mínimo de aposentadoria. E vocês querem baixar esse salário mínimo de R$1.000 para R$400. A verdade tem que ser dita, porque nós estamos vivendo um mundo da pós-verdade em que começam a espalhar fake news a torto e direito e as pessoas pensam que isso não vai acontecer. Não, o que eles querem mudar na Previdência... Porque se quiserem mexer em algum privilégio, podem nos convidar e apresentar uma proposta para de fato combater privilégios. Agora, quando se fala em diminuir a aposentadoria de quem ganha R$1.000 para R$400, quando se fala em exigir que uma trabalhadora rural trabalhe 5 anos a mais, tem que comprovar 20 anos de contribuição. E aqui eu quero chamar a atenção de um dado. Hoje o brasileiro, como ele vive num mercado sempre muito
com muita falta de emprego, ele não consegue ter a carteira assinada durante a sua vida toda. E qual é que é a outra grande sacanagem desta reforma que eles querem fazer? Querem aumentar de 15 para 20 anos o mínimo de carteira assinada que um trabalhador tem que ter para poder reivindicar sua aposentadoria. Então, mesmo pessoas que vão chegar naquela idade mínima absurda de 65 anos, que é outra grande injustiça, porque quem começa a trabalhar mais cedo deve se aposentar mais cedo. Quem começa a trabalhar mais tarde pode se aposentar mais tarde. Mas o que eles estão fazendo? Querem passar uma régua e dizer, tanto faz se a pessoa começou a trabalhar com 15 anos ou com 25, todos têm que trabalhar até os 65 anos. Isso é uma enorme injustiça, porque quem trabalha na construção civil, por exemplo, carregando um saco de cimento de 50 quilos nas costas, quem está na limpeza urbana, correndo atrás de um caminhão de coleta de lixo, não pode trabalhar até os 65 anos de idade. Uma coisa é ser deputado. Outra coisa é trabalhar com o ministro Paulo Guedes numa sala de ar refrigerado, fazendo grandes investimentos no mercado financeiro. Eu queria ver o ministro Paulo Guedes trabalhar até os 65 anos numa obra da construção civil, trabalhar na limpeza urbana, por exemplo, em serviços penosos e pesados. Então, a reforma ela é injusta por todos os lados, essa proposta que eles estão apresentando. E nós, evidentemente, vamos trabalhar, inclusive para desmistificar isto que é a maior mentira que o governo conta. A ideia, assim como eles contaram na época da reforma trabalhista, ou retira o direito do trabalhador ou os empregos não virão. Eles retiraram o direito do trabalhador contra o nosso voto e os empregos não vieram. Agora eles querem retirar o nosso direito de aposentadoria para dizer que isto é que vai garantir que a economia brasileira possa crescer. Não. O que faz a economia crescer é melhorar salário, gerar emprego, colocar a economia para andar, fazer investimentos públicos, incentivar, ter política industrial e não retirar o direito de previdência dos trabalhadores, especialmente dos que menos ganham. Estou querendo passar para o plenário, mas a gente não consegue sair do tema Previdência. Deputado delegado Valdir, quero só fazer uma perguntinha pontual antes da gente ir para o plenário, sobre BPC, que o deputado, vocês dois já debateram um pouco. Ontem o relator já deu um aceno falando sobre esse assunto. O senhor acha que esse assunto vai acabar, BPC justamente, e trabalhadores rurais, isso pode acabar saindo do texto da reforma? Vou reafirmar novamente. BPC não é aposentadoria, é assistência social. E com certeza a gente quer trazer essa matéria para discussão e que essa possibilidade seja facultativo. Vamos deixar aquele que vai ter essa assistência social escolher se ele quer começar aos 60 ou se ele quer começar aos 65 com valor integral. Nós estamos trazendo só um novo modelo para ajudar as pessoas mais pobres mais cedo, para que elas tenham uma renda. Tá? Então, penso que esse é o caminho. Bem pontualmente, para a gente encerrar plenário hoje, quais são as apostas de vocês, o que deve votar? Tem essa medida provisória aí sobre a empresa binacional Brasil-Ucrânia, tem vários projetos. Qual que é a sua aposta, deputado? Eu acho que o plenário hoje vai estar esvaziado. Aliás, quero dizer de maneira muito franca aqui ao deputado delegado Valdir, que estamos aqui debatendo com toda a tranquilidade, que eu fiquei impressionado com a postura do deputado Valdir de andar armado na Câmara Federal. Nós vamos hoje levar ao plenário da Câmara, vamos solicitar ao presidente Rodrigo Maia que tome todas as medidas necessárias para impedir que deputados andem armados dentro do Parlamento brasileiro. As armas são para ser utilizadas por policiais, pelo Exército, no exercício das suas funções. E jamais podemos admitir que dentro do Parlamento brasileiro comecemos a ter deputados que andem armados. Foi lamentável o que ocorreu ontem na CCJ com a presença do delegado Valdir armado como deputado federal participando dos debates aqui na Câmara. Deputado delegado Valdir. Eu acho uma delícia a colocação que ele fez, filmado, gravado. Então, gostei da afirmação. Mais um parlamentar que mente, semelhante a Eduardo Cunha. Já tem uma lista de 6, 7 parlamentares que vão responder na corregedoria, no Conselho de Ética, ação indenizatória e criminal. E vou pedir a cassação de cada um, porque eles estão mentindo. Eles não têm nenhuma prova que eu estava armado. Eu estou aqui, ó, com o coldre aqui, deixa eu mostrar para vocês, ao vivo e a cores. Eu não sabia que era tipificado no Código Penal, eu não sabia que era tipificado porte de coldre. Eu acho que foi um novo tipo penal. Gostei da afirmação, agora mais um, eu estou selecionando nas redes sociais, nos jornais, e agora ao vivo, o líder do PT mentir em público, ao vivo e a cores para todo o Brasil. Tá? Mais um, como Eduardo Cunha, que mentiu na CPI, ele mente ao vivo para o Brasil. Então, cada um responde pelo tamanho da sua língua
e pelas imputações criminosas que fazem a outras pessoas. Deputado delegado Valdir, deputado Henrique Fontana, obrigada pela participação de vocês. A gente volta com a Vera.